Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. Hoje começaremos a conhecer a história dos juízes. Serão vários personagens que se sucederão na liderança do povo israelita por algumas gerações. Nesse capítulo conheceremos os três primeiros, Otoniel, Eude e Sangar. Cada um deles nos trará grandes reflexões. Creio que o livro de Juízes é marcado por bons exemplos, mas também conheceremos alguns personagens famosos que, ao analisarmos a sua trajetória, perceberemos que não foram tão fiéis assim ao chamado que Deus lhes comissionou. Para começar, vamos contextualizar os povos que sobreviveram às conquistas de Josué e contra os quais os israelitas precisariam agora batalhar. Capítulo 3. São estas as nações que o Senhor deixou para pôr à prova todos os israelitas que não tinham visto nenhuma das guerras em Canaã. Fez isso apenas para treinar na guerra os descendentes dos israelitas, pois não tinham tido experiência anterior de combate. Os 5 governantes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que viviam nos montes do Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Hamate. Essas nações foram deixadas para que por elas os israelitas fossem postos à prova. Se obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus antepassados por meio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles, e prestaram culto aos deuses deles. A primeira lição que aprendo aqui é que Deus sempre dá um jeito de tirar algo bom das nossas falhas e transformar isso em novas oportunidades. A princípio, a vontade do Senhor era que todas as nações fossem destruídas, mas como os israelitas não fizeram isso, Deus encontrou um novo propósito para elas. 2. Elas colocariam à prova a fidelidade dos israelitas aos mandamentos e treinariam em combate os descendentes que não tinham participado das batalhas que Josué venceu. Note que nesse ponto os israelitas já estavam totalmente interligados a essas nações, não apenas vivendo no meio deles, mas também casando-se, gerando descendência e cultuando os deuses deles. Versículo 7, Otoniel. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Acendeu-se a ira do Senhor de tal forma contra Israel, que ele os entregou nas mãos de Cushã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um libertador, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão mais novo de Caleb, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou Cushã-Risataim, rei da Mesopotâmia, nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Aqui vemos novamente a figura de Otoniel, que já havia liderado uma batalha em Kiriat Sefer, também chamada Debir, vitória que lhe garantiu a mão de Axa em casamento, filha de Caleb. O interessante é que o povo foi subjugado por 8 anos até que clamassem ao Senhor por libertação. Outro ponto que me chama a atenção é o fato de o Espírito do Senhor ter vindo sobre ele, que é mais um indício de que o Senhor é quem luta e vence as nossas batalhas. Tudo que temos a fazer é confiar que Ele nos sustentará na batalha e nos concederá a força necessária para vencer qualquer inimigo. E note que após essa grande vitória de Otoniel, a terra desfrutou de paz durante 40 anos, até a sua morte. Versículo 12, Eude. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Conseguindo uma aliança com os amonitas e com os amalequitas, Eglon veio e derrotou Israel e conquistou a cidade das palmeiras. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente os israelitas clamaram ao Senhor
que lhes deu um libertador chamado Eude, homem canhoto, filho do benjamita Gera. Os israelitas o enviaram com o pagamento de tributos a Eglon, rei de Moabe. Eude havia feito uma espada de 2 gumes, de 45 centímetros de comprimento, e a tinha amarrado na coxa direita, debaixo da roupa. Ele entregou o tributo a Eglon, rei de Moabe, homem muito gordo. Em seguida, Eude mandou embora os carregadores. Junto aos ídolos que estão perto de Gilgal, ele voltou e disse: Tenho uma mensagem secreta para ti, ó rei. O rei respondeu, calado, e todos os seus auxiliares saíram de sua presença. Eude aproximou-se do rei, que estava sentado sozinho na sala superior do palácio de verão, e repetiu: Tenho uma mensagem de Deus para ti. Quando o rei se levantou do trono, Eude estendeu a mão esquerda, apanhou a espada de sua coxa direita e cravou-a na barriga do rei. Até o cabo penetrou com a lâmina, e como não tirou a espada, a gordura se fechou sobre ela. Então Eude saiu para o pórtico, depois de fechar e trancar as portas da sala atrás de si. Depois que ele saiu, vieram os servos e encontraram trancadas as portas da sala superior, e disseram: Ele deve estar fazendo suas necessidades em seu cômodo privativo. Cansaram-se de esperar, e como ele não abriu a porta da sala, pegaram a chave e a abriram. E lá estava o seu senhor, caído no chão, morto. Enquanto esperavam, Eude escapou. Passou pelos ídolos e fugiu para Seirá. Quando chegou, tocou a trombeta dos montes de Efraim. E os israelitas desceram dos montes, com ele à sua frente. Sigam-me, ordenou, pois o Senhor entregou Moabe, o inimigo de vocês, em suas mãos. Eles o seguiram, tomaram posse do lugar de passagem do Jordão, que levava a Moabe, e não deixaram ninguém atravessar o rio. Naquela ocasião, mataram cerca de 10.000 moabitas, todos eles fortes e vigorosos. Nenhum só homem escapou. Naquele dia, Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Essa narrativa parece até história de filme. Dessa vez, os israelitas estavam sendo oprimidos já há 18 anos, quando finalmente clamaram ao Senhor. E o mais interessante são os detalhes que envolvem esses acontecimentos. O homem levantado por Deus era canhoto. O rei que dominava sobre Israel era extremamente gordo. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Pelo fato de Eude ser canhoto, pôde aproximar-se do rei e encravar sua espada que estava escondida sob a roupa. O rei não percebeu a aproximação, justamente porque não viu a sua mão direita se levantar contra ele. O fato de ser muito gordo fez com que a espada ficasse encravada em seu ventre e nem sequer provocasse sangramento externo. A astúcia de Eude em trancar as portas atrás de si fez com que tivesse tempo de fugir e tocar a trombeta conclamando o povo, antes que pudesse ser descoberto e preso. A coragem e a astúcia de Eude em atacar o inimigo em seu próprio palácio, quando ia lhe entregar tributos, fez com que a terra desfrutasse de 80 anos de paz. Tenho para mim que Deus recompensa os corajosos, e são eles que lideram os demais nas grandes conquistas. Sabe qual é a lição que eu aprendo aqui? Não foi necessário um grande exército, nem carros e cavaleiros para derrotar o rei que oprimia o povo. Um só homem, dotado de uma estratégia dada por Deus, foi capaz de conquistar a liberdade e a paz dos israelitas por 80 anos. Creio que podemos aplicar esse ensinamento na nossa própria vida. Às vezes esperamos ter muitos recursos para implementar grandes transformações. Só que nos esquecemos que Deus pode nos capacitar com aquilo que é mais importante: sabedoria e estratégia para derrubar grandes inimigos. Não se trata de mudar as condições ao nosso redor, mas sim mudar a nossa forma de pensar e agir diante daquilo que nos aflige. Versículo 31, Sangar. Depois de Eude veio Sangar, filho de Anate, que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Ele também libertou Israel. Olha que interessante, acabamos de conhecer em detalhes a história de Eude.
repleta de acontecimentos marcantes e com um desfecho duradouro. E logo em seguida conhecemos Sangar. Quase nada se fala sobre ele, exceto que matou 600 filisteus com uma guilhada de bois. Isso me faz refletir. Como você quer ser lembrado através das gerações? Como alguém que usou de sabedoria, coragem e audácia para deixar um legado duradouro? Ou como alguém que teve um grande feito, mas que depois mal será lembrado? Pense nisso. Creio que deixar um legado é mais importante do que uma conquista individual. Eu te vejo no capítulo 4.